Acho que todo mundo já viu o problema que o Faustão tá passando, né, pessoal? Mas ele em 4 dias na fila de espera já conseguiu um novo coração para colocarem no lugar do dele. E para quem não sabe o que ele teve, foi uma insuficiência cardíaca, pessoal, que nada mais é do que um coração que já estava quase parando devido à doença ou a muitos mini infartos ou algo parecido, tá? Mas esse filme não é para falar só do Faustão, mas eu trouxe aqui 5 filmes que são sobre sacrifícios ou troca de órgãos. E eu falo pra vocês, quem já viu o 5º filme dessa lista e não desceu nem um suorzinho pelo olho, pode olhar pra dentro que tá tudo podre, viu? E aquele lá é emocionante demais, esse filme. Fala pessoal, tudo de boa? Raul aqui, e me mostra que seu coração tá bom também, deixa aquele like no vídeo nervoso e se inscreve no canal se você tiver um coração grandão, do tamanho do de mãe, mais ou menos. E vamos pra lista. Bom, o primeiro filme é 7 Vidas, de Will Smith. Esse nem de longe é o melhor filme do Will Smith, claro, mas esse filme é bem emocionante e conta a história de Ben Thomas, um rapaz que é atormentado diariamente por conta do seu passado, que ele fez algumas coisas horríveis. Mas eu não vou falar aqui para não dar muito spoiler do filme, tá bom? Mas quando ele já tá de saco cheio, ele decide ajudar 7 pessoas, achando assim que conseguiria sua redenção e ajudando elas de maneira altruísta, tá? E no que for que elas precisassem, sem escolher. Até que ele conheceu uma mulher, Emily Poza. Era uma mulher que tinha uma condição médica, pessoal, muito grave. Então ele vê sua redenção nela e fará de tudo para conseguir ajudá-la. E esse filme explora bem até assuntos como perdão, redenção e o que as pessoas sim conseguem mudar, se realmente quiserem isso, é claro. Mas esse filme chegou a gastar, pessoal, cerca de 55 milhões de dólares e ele faturou mais de 169 milhões. Números muito bons até, porque a crítica odiou esse filme. Mas como quem paga as contas não é os críticos e sim o público, eles fizeram 27% pelos críticos e 75% de aprovação pelo público no Rotten Tomatoes. E 2, Não Me Abandone Jamais, de Andrew Garfield, pessoal. Esse filme não é tão conhecido assim, e nem o Andrew Garfield era conhecido na época. Ele ficou mais conhecido mesmo depois que ele fez o Spider-Man. Mas o conceito do filme é muito interessante. Nesse mundo, os humanos criam clones seus para viverem por mais tempo, ou, se caso necessário, trocar alguns órgãos, transfusão de sangue e tudo mais que forem necessários, porque o clone ele é feito perfeitamente para ser compatível com você. Assim, a compatibilidade seria perfeita. E apesar de parecer uma ideia perfeita, né, aí que vem a moralidade, pois os clones têm a sua própria vida também, até que seja necessária a doação de algum órgão, como vemos a Kate, Ruth e o Tommy, que foram criados juntos em um orfanato. E o filme gira em torno deles se descobrindo, por acaso virando um triângulo amoroso. O Andrew Garfield tá bem safadinho, viu, nesse filme. Fica com uma, depois fica com a outra, e os 3 tentam até achar um sentido pra vida deles, ao invés de ser só um humano para reposição. E deixa aqui nos comentários, você acha isso legal se fosse na nossa realidade que a gente vive? Se você teria um clone desse? E esse filme gastou muito pouco, pessoal, para ser feito. Ele gastou apenas 15 milhões e, por incrível que pareça, ele fez menos ainda, chegando a faturar apenas 10 milhões de dólares. E olha que suas notas não foram ruins no Rotten Tomatoes para você pensar que o filme é ruim e ninguém foi assistir, porque ele está com 71% pelos críticos e 70% pelo público de aprovação. Então eu achei um pouco estranho esses dados. 3. Um ato de coragem de Denzel Washington. O nome original do filme também é John Q, que nada mais é que o nome do nosso protagonista, John Quincy, um homem bem pobre que vivia com sua família lá nos Estados Unidos. Até que um dia o seu filho Michael fica gravemente doente. E quando ele é internado, o médico diz para ele que ele vai precisar de um transplante de coração para se manter vivo. E o pior, o plano de saúde de John não vai conseguir cobrir as despesas da cirurgia nem do tratamento. Então, desesperado para não deixar o seu filho falecer, ele faz o hospital inteiro de refém e obriga que seu filho receba um coração. E acho que esse é um ato que quem é pai entenderia perfeitamente as loucuras que esse cara fez. Mas as coisas ficam complicadas mesmo quando ele começa a confrontar a polícia e a mídia começa a divulgar
tudo o que está acontecendo. E parte da população apoia ele, pois entende o que ele está passando, sendo que a outra metade considera ele um bandido. E o filme gastou apenas 36 milhões de dólares, pessoal, para ser feito, e ele lucrou os 102 milhões. Mas a crítica do filme, por incrível que pareça, não gostou. Ficou com 25%, mas como eu disse, não são eles que pagam o filme, porque o público gostou muito desse filme, pegando 78% de aprovação no Rotten Tomatoes, então ele foi muito bem. 4. 21 gramas. Esse filme não tem um protagonista, pessoal, mas sim 3, e conta a história deles separadamente, sendo que elas se juntam todas no final, e não são contadas de maneira linear também, seguindo uma história, mas sim na visão de cada um, e cada um ao seu jeito de ver a sua linha do tempo, um estilo fragmentado. E essas 3 pessoas se juntam, pessoal, após um acidente de carro que envolve os 3. Paul Reeves, que é um matemático que possui uma doença muito grave em seu coração, e também necessita de um transplante de coração, um novo no caso, para que ele continuasse vivo. E vem Christina Peake, que era uma usuária de droga, que após um acidente, larga seus vícios e se culpa pelo acidente que causou a morte das suas filhas e de seu marido. E também Jack Jordan, um ex-presidiário que se arrepende do seu passado e tenta levar uma vida nova, indo para a igreja e se convertendo à sua própria religião. E aquele acidente une os 3, de modo que Paul tenta descobrir quem foi o doador do coração para ele, enquanto a Christina e o Jack tentam superar aquele acidente e os seus erros do passado, que os consomem todos os dias. E esse filme foi bem barato também, custando em média 20 milhões de dólares, sendo que ele faturou 3 vezes mais, 60 milhões no caso. Além disso, esse sim os críticos gostaram, que foram poucos dessa lista, aliás, né, pessoal? Com 81% por eles e 86% de aprovação pelo público, que também amou esse filme. 5. Uma Prova de Amor. E pessoal, esse disparado é o melhor filme dessa lista, pelo menos pra mim, né? E claro que tem que ter um coração forte pra ver esse filme, porque ele não é mole não, viu? Ele te faz se colocar no lugar dos personagens e você percebe o quão difíceis são aquelas escolhas que eles têm que fazer. E isso eu digo quase todos os personagens principais do filme, tá? E o filme em si gira em torno de uma família, Fitzgerald, que tem 3 filhos, Jesse, Kate e Anna. E as dificuldades do filme é que a Kate tem leucemia desde que era muito pequena, desde a sua infância. E o problema é que sua irmã mais nova, a Anna, ela não foi simplesmente concebida normalmente, como todos nós, mas sim ela nasceu para ser uma doadora compatível para Kate, ou seja, ela foi feita geneticamente para ser compatível com ela. E assim, e é aí que começa a ficar difícil a história do filme. E logo que ela já nasceu, ela já fez várias cirurgias, transfusões de sangue, transfusões de medula óssea para sua irmã. Mas quando ela fez seus 11 anos, ela entra com uma ação na justiça para que não seja mais obrigada a doar órgãos ou qualquer coisa para sua irmã que ela não queira. E o filme tem muitas reviravoltas, pessoal, que ao mesmo tempo que você fica do lado da Anna, que você considera ela tá certa de não poder ser obrigada a doar órgãos e se machucar e passar por muita dificuldade sem ela querer, só indo obrigada pelos seus pais, você também fica do lado da mãe da Kate, por ela ter 2 filhas e infelizmente ter que meio que sacrificar uma para salvar a outra, ou porque ela fez uma para ajudar a outra, que senão ela ia falecer. Então é muito difícil, pessoal, você simplesmente escolher um lado. Aproveita e deixa aqui nos comentários quem você acha que tá certo, a Anna ou a mãe dela? Eu particularmente acho que não tem um lado, realmente é uma escolha muito difícil. E a revelação no final foi o maior plot twist do filme. Então segura aí, viu, pessoal? E depois não vem falar que eu não avisei, hein? Ó, spoiler. Na verdade, a Anna continuaria ajudando a sua irmã, doando órgãos, sangue, medula óssea, tudo que a Kate precisasse. Mas na realidade, era a Kate que não queria mais fazer a Anna passar por isso e decidiu que queria ir embora mesmo, e que a família dela deixasse ela ir. Mas mesmo que ela implorasse para sua mãe a deixá-la ir, ela não queria, ela não aceitava. Realmente ela foi um pouco egoísta nessa hora, de querer salvar a filha a qualquer custo, ou pelo menos tentar fazer isso, mesmo que fosse sacrificando o que quisesse. Então, a Anna entra na justiça para que finalmente
a Kate descanse em paz, que era o que ela realmente queria. E esse filme, pessoal, além de muito emocionante, ele gastou cerca de 30 milhões para ser feito, enquanto ele faturou apenas 95 milhões. E olha, eu não sei porquê, o que esses críticos têm na cabeça, mas eles não gostaram tanto assim desse filme, ficando apenas com 48% de aprovação por eles, sendo que o público já gostou mais, com 72%. E se você não ficou pelo menos triste com esse filme, se você já viu ele, você é maluco, tá? Pode esquecer, já fica doido. E não esquece de deixar o like nesse vídeo, tá bom, pessoal? Para dar aquela fortalecida imensa no canal. E comenta aqui, qual desses filmes é o seu favorito? E se você já conhecia todos eles, tá bom? Se inscreva aqui no canal, assistam os outros vídeos, pessoal, que tá passando aqui no cards para vocês agora, tá bom? E tem 2 playlists ou 3 aqui na descrição do vídeo. Então é isso, valeu, falou e forte abraço, Faustão!